Olá pessoal, mais uma vez aqui no canal, falando com vocês agora acerca dos gases componentes do ar. A nossa primeira aula sobre a atmosfera, a gente visualizou qual seria a composição desses gases, né? Qual seria a porcentagem deles no ar atmosférico. Agora a gente vai procurar caracterizar um pouquinho sobre eles, cada um deles falando de suas funções. Começando pelo nitrogênio. O nitrogênio é o gás que está presente em maior quantidade na atmosfera, como nós vimos. Perfaz aí um total de 78%, não é isso? Da composição do ar atmosférico. Se eu imaginar, por exemplo, assim, se eu tenho 100 litros de ar, de 100 litros de ar, 78 litros corresponde aí ao nitrogênio. O nitrogênio é indispensável para a maioria absoluta dos seres vivos, inclusive para nós, seres humanos. Contudo, quando absorvido no processo de respiração, né, no ar que nós inspiramos, vai, claro, o nitrogênio também. Ele não é aproveitado dessa forma, nós não conseguimos aproveitar o nitrogênio através da respiração, nem nós e nem os demais seres vivos. Apenas algumas bactérias e cianobactérias, que são micro-organismos que vivem no solo, conseguem aproveitar o nitrogênio da forma como ele se apresenta no ar. Bom, e essas bactérias são extremamente importantes para nós e para os demais seres vivos. O que elas fazem? Primeiro, vamos entender o ciclo do nitrogênio aqui, de acordo com esse esquema. O nitrogênio do ar mistura-se ao solo. O ar também entra na composição do solo, tá? E é extremamente importante para os seres vivos que ali habitam. As bactérias e as cianobactérias presentes no solo transformam o nitrogênio em sais nitrogenados ou nitratos, como nós falamos. Com o nitrato, as plantas produzem proteínas. As plantas vão absorver esse nitrato do solo com a ajuda das suas raízes. Os animais herbívoros ingerem as proteínas das plantas, certo? Os carnívoros ingerem as proteínas presentes nos herbívoros. E quando os animais morrem, né, quando os seres vivos morrem, eles serão decompostos. A decomposição dos organismos devolve o nitrogênio para o meio ambiente. Então, assim, a gente observa através desse ciclo que o gás nitrogênio ele é extremamente importante para que os seres vivos fabriquem suas proteínas. E ele vai sendo transferido ao longo das cadeias alimentares, mas tudo começa com as bactérias presentes no solo e que são capazes de fixar o nitrogênio, transformando em nitrato, que será absorvido pelas plantas com a ajuda de suas raízes. As plantas utilizam esse nitrogênio na produção de suas proteínas e ao longo das cadeias alimentares, esse nitrogênio vai sendo compartilhado para os demais seres vivos que vão utilizar na produção de suas proteínas. No final de tudo, quando os organismos morrem, serão decompostos e a atividade decompositora vai devolver o nitrogênio aí para a atmosfera, tá bom? Então, só para a gente entender a importância do nitrogênio para os seres vivos. Depois do nitrogênio, nós temos o gás oxigênio, que é o segundo lugar aí na composição do solo. 21%, né, do volume total do ar atmosférico é composto pelo oxigênio. Novamente, se eu tenho 100 litros de ar, não é isso? Desses 100 litros, 21 litros corresponde aí à parte de gás oxigênio. Como nós sabemos, o oxigênio presente no ar é vital para os seres vivos, ou para a maioria dos seres vivos que utilizam o gás oxigênio na respiração. E através da respiração produzem a energia necessária para a sua sobrevivência. Os seres que necessitam do oxigênio para sobreviver são chamados de seres aeróbios. Eles consomem o gás oxigênio para produzir energia, como é o nosso caso. Mas existe uma pequena porcentagem de micro-organismos que não utilizam o oxigênio na respiração, que são os organismos anaeróbicos, como o caso de algumas bactérias que inclusive vivem no solo. Tá? Elas não respiram gás oxigênio, são minoria.
a maioria absoluta dos seres são aeróbios, ou seja, consomem o gás oxigênio na sua respiração, como é o nosso caso. E o oxigênio, ele é também importante para a combustão. O que seria a combustão? Toda queima é chamada de combustão. A queima do papel, a queima da madeira, a queima do tecido, a queima da gasolina no motor do automóvel, tá? Toda queima é caracterizada de combustão. E para que a combustão aconteça, o oxigênio é extremamente importante. Observem aí a primeira imagem, onde a gente tem o triângulo do fogo, chamado triângulo do fogo. No triângulo do fogo, eu tenho 3 componentes principais para que a combustão aconteça. O combustível, que é quem vai sofrer a ação do fogo, né? O combustível pode ser a madeira, pode ser o papel, pode ser a gasolina, por exemplo. É o que vai pegar fogo literalmente. O calor, que vai fornecer a energia necessária para que a combustão aconteça. E o comburente, que é o gás oxigênio, na proporção aí pelo menos de 13% ou acima de 13%. Tá? O comburente é o que vai permitir a reação química entre o combustível e o calor para que ocorra aí a combustão, para que ocorra a queima, tá bom? Então, para a combustão acontecer, eu preciso do combustível, que pode ser sólido, líquido ou gasoso, é aquilo que vai pegar fogo literalmente, o calor, que vai fornecer energia, e o oxigênio, que sustenta essa combustão, essa queima. E do ladinho a gente tem a experiência clichê, né, da vela aí no copo. Se você pega uma vela, acende essa vela, né? A vela é o combustível, quem vai sofrer a ação do fogo. Aí nós temos o calor, que vai ser gerado pela própria chama, e o oxigênio, que vai ser o comburente. Quando eu emborco um copo, não é isso? Eu observo que no início a vela se mantém acesa. Depois a chama vai diminuindo, tá? Ela vai diminuindo, vai ficando cada vez mais fraca até que ela apaga totalmente. Por quê? Porque ela consumiu todo o oxigênio. Acabou o oxigênio, não tem como a combustão se sustentar, tá bom? Então, toda queima, toda combustão necessita do gás oxigênio para que aconteça, ok? Aí nós temos o gás carbônico. O gás carbônico ele está presente em pouca quantidade no ambiente, mas ele é extremamente necessário também, tá? Para os seres vivos. Ele é importantíssimo para o processo da fotossíntese, realizado pelos seres produtores, como no caso as algas e as plantas, onde a planta absorve, com a ajuda das suas folhas, a energia da luz, né, do sol. O gás carbônico, como a gente observa na figura presente na atmosfera, também será absorvido pelas folhas. E a água, que vai ser absorvido com a ajuda das raízes. A reação química entre o gás carbônico e a água, na presença da luz solar, produz a glicose, cuja fórmula química é C6H12O6, tá bom? Que é o alimento da planta, é o açúcar que vai servir de alimento para a planta. E o gás oxigênio, que vai ser liberado na atmosfera. Bom, então o gás carbônico ele é extremamente importante, né? Uma das funções dele é atuar no processo da fotossíntese, certo? E a gente vai ver mais à frente que o gás carbônico também está relacionado ao efeito estufa, que é extremamente importante para a nossa sobrevivência, só que atualmente a gente observa que esse efeito tem se intensificado e promovendo o aquecimento global, como nós já sabemos. Tá? Então, as plantas elas ajudam a manter os níveis normais de gás carbônico no ambiente, tá bom? Elas ajudam a manter a concentração de gás carbônico nos níveis toleráveis aí para a gente suportar o efeito estufa. Vamos lá. E os outros componentes do ar são os gases nobres ou raros, como também são chamados. Eles são encontrados em quantidades bem pequenas na atmosfera. Recebem esse nome porque, em geral, são encontrados isoladamente, ou seja, não estão combinados com outros elementos químicos, que são constituintes básicos de todos os compostos químicos. E eles são raros, né? São encontrados em pequenas quantidades.
corresponde aí ao gás argônio, ao gás hélio, ao gás neônio, tá bom? Ao radônio, o xenônio, o criptônio, tá bom? São os principais gases nobres que a gente encontra na atmosfera. E agora a gente vai falar bem rapidão sobre eles e dizer onde eles podem ser utilizados, né, na indústria. O gás argônio, ele está presente em maior quantidade na atmosfera. E ele é usado na fabricação de lâmpadas, tanto nas lâmpadas incandescentes, que é essa primeira que você tem na imagem, que praticamente já não é mais utilizada, e as fluorescentes, que é o que a gente tem na segunda imagem, que é essa lâmpada aí em espiral, né, branquinha. Também é utilizado na soldagem de metais, como alumínio e o aço, mas a utilização predominante nas nossas casas, o gás argônio vai estar presente ali dentro das lâmpadas, ajudando a intensificar a luminosidade do ambiente. O gás hélio é encontrado apenas nas altas camadas da atmosfera, pois sua densidade é bem menor. Ele é um gás extremamente leve. Por ser um gás muito leve e não inflamável, ou seja, ele não pega fogo, ele não é combustível, ele é usado para encher balões, como os dirigíveis. Aí na figura, né, na segunda figura, esse dirigível aí fazendo a propaganda da Goodyear, né, que é uma marca de pneu, é um dirigível que flutua aí com a ajuda do gás hélio, tá? E os balões de aniversário, né, os balões aí infantis, também muitos são preenchidos com gás hélio. Nós sabemos que se você soltar esse balão, você perde, né? Porque ele vai embora aí subindo na atmosfera até certo ponto. Porque o gás hélio é extremamente leve, então ele flutua ao máximo, tá? Algumas pessoas utilizam gás hélio nas festas, né? Para aspirar, aí ele provoca uma alteração nas cordas, nas pregas vocais, né? Mudando o tom de voz da pessoa. Também é o gás hélio que é utilizado nessa situação, tá? Depois do argônio e do hélio, nós temos o neônio, que também é chamado de neon. Popularmente ele é conhecido pelo nome de neon. E é usado em lâmpadas de sinais luminosos, conhecidos como neon, como eu já acabei de falar, e antigamente era usado para encher tubos de TV. Hoje em dia não são mais utilizados. Tá? Então a gente pode observar o neônio em letreiros luminosos, como esse aí. A cidade de Las Vegas deve ser só neônio, né? Porque tem vários letreiros, tá bom? Então, o neônio é utilizado aí, ele, quando a energia elétrica passa por ele, ele fica muito brilhante, muito destacado. Então, é utilizado aí nesses letreiros, nas fachadas de letreiros iluminosos, como a gente observa. O gás xenônio, ele é usado para encher, ele também tem um brilho característico e ele é usado para encher lâmpadas de flash de algumas máquinas, né, mais potentes, máquinas fotográficas e de outros tipos de materiais. O gás criptônio, ele emite intensa luz branca quando recebe corrente elétrica. Por isso é utilizado na iluminação de pistas de aeroportos. Na iluminação das pistas, nessa sinalização aí que serve para o piloto se orientar, né, para saber qual é a pista que ele vai pousar, é feito aí por lâmpadas sustentadas pelo gás criptônio. E por último, nós temos o gás radônio, que eu coloquei ali, não tem a imagem dele, apenas o símbolo para elemento radioativo, que você já deve ter visto aí em vários hospitais, né, onde tem exame de raio-x, onde tem tratamento de radioterapia. Eles colocam essa placa aí indicando que naquele ambiente vai ter a presença de material radioativo. Ele é radioativo e pode causar danos à saúde, né, nos casos da exposição direta a quantidades excessivas. Mas também, se ele for usado de maneira inteligente, né, o gás radônio ele pode ser utilizado na medicina para o tratamento de tumores cancerígenos. Pelo fato de ser radioativo, ele pode destruir, se feito da maneira correta, ele pode ajudar na destruição das células cancerígenas. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha para falar com vocês acerca dos principais gases componentes da nossa atmosfera. Espero que tenha gostado, dê o seu like e participe sempre do nosso canal. Até a próxima!